Bom, gente, boa noite a todas e todos e todes. A Letícia já me apresentou, sou Diana Assunção. Enfim, queria dizer que a gente está muito feliz de estar recebendo o professor Dainis Karepovs aqui na Casa Marx. Dizer também que a Casa Marx está aberta para você e para esses debates que a gente vai fazer hoje aqui também. Né? O professor Dainis Karepovs é um professor de História, ele é autor de diversos livros sobre a classe operária, a origem do trotskismo no Brasil. E hoje a gente vai poder conhecer mais a fundo a história de um episódio muito importante da história da nossa classe aqui no Brasil, que foi a Revoada dos Galinhas Verdes, né, em 1934, que foi um momento muito importante de enfrentamento com os fascistas. Né, e eu acho que é um episódio que permite tirar muitas lições também para a atualidade. Né, então, enfim, a Letícia já deu uma introdução aqui, eu não vou me alongar para poder passar a palavra também para o professor, para ele poder fazer toda essa explanação, depois a gente abrir para perguntas, comentários, para o debate também. E, enfim, a gente também extrair o que a gente puder dessa experiência tão rica, né, desse exemplo de uma verdadeira frente única operária para enfrentar na luta de classes, né, inimigos como os fascistas, né, no caso os integralistas, né, na década de 30, aqui no Brasil, como eram chamados, né, os Galinhas Verdes, e ver como que foi essa experiência mais no concreto. Né, então, enfim, queria só colocar isso, chamar todo mundo a conhecer a Casa Marx. A Casa Marx ela é impulsionada, é a sede do Esquerda Diário, impulsionado pelo MRT. A gente está aqui com o Coado Shop, o café, aqui atrás tem o Sebo também, enfim, chamar todo mundo, o Brechó também, a livraria, então chamar todo mundo para conhecer esse nosso espaço, seguir as atividades que a gente está publicando também pelo Instagram da Casa Marx e, enfim, começar o debate. Então, passar para o professor Dainis Karepovs para a gente começar o debate. Oi, tá bom? Vocês me ouvem? Saudações, camaradas. Com isso eu contorno todo esse monte de sigla que as pessoas falam quando abrem palestras. Agora tem que falar todos, todas, todes, não sei mais o que, não sei mais o que. Então, saudações, camaradas, resolve o problema. E não é equívoco falar isso aqui, né? Então, bom, o que eu vou falar é tratar de um episódio muito importante da luta de classe do Brasil e que daqui a um mês e um dia está fazendo 90 anos. Espero que vocês, dignamente, comemorem também essa data na ocasião. E esse episódio, na verdade, tem os seus antecedentes, e com eles eu vou começar, como bom historiador, a gente tem que ir do começo, né? Porque senão você não entende o fim. Essa atividade, ela, de 7 de outubro, ela é resultado da atividade de uma organização que chamava Frente Única Antifascista. Essa organização, ela foi a sua criação foi impulsionada em São Paulo pelos trotskistas, que naquela época eles estavam agrupados numa organização que tinha o nome Liga Comunista do Brasil. Depois, nesse mesmo ano, essa organização muda o nome para Liga Comunista Internacionalista, que é como todo mundo conhece, né? Mas na ocasião, a Liga Comunista do Brasil, imediatamente após a criação, a fundação da Ação Integralista do Brasil, que é uma organização de caráter fascista, esse surgimento dessa organização fascista despertou a atenção e as preocupações particularmente dos trotskistas, que, como vocês sabem, naquele momento, final de 32, começo de 33,
ainda acreditavam que era possível socialistas e comunistas se aliarem na Alemanha para enfrentar o ascenso do nazismo, né? E, como todo mundo sabe, isso não aconteceu, né? Em 31 de janeiro de 1933, o Hitler tomou o poder na Alemanha. Mas, antes disso, os trotskistas aqui do Brasil, então, assim, temos Mário Pedrosa, foi um jornalista, Lívio Abramo, que também era jornalista e tradutor, Fulvio Abramo, jornalista, João da Costa Pimenta, que era um gráfico, Aristides Lobo, que também era um jornalista, tem muito jornalista nisso, né? Mas não são jornalistas como os de hoje, não. Fiquem tranquilos. Esses não tem nenhum jornalista por aqui, não, né? Não, então, este grupo, enfim, é um grupo pequeno, né? Mas que percebeu o que estava começando a acontecer aqui em função desse quadro internacional que se acirra depois da ascensão do poder ao Hitler. Só que, como eu falei, os trotskistas também adotavam, nesse momento, ainda acreditavam numa coisa que eles chamavam de reorientar a Internacional Comunista. Então, muitas das coisas que eles faziam, eles tinham a preocupação de anunciar, fazer cartas, documentos ao Partido Comunista, enfim, pedindo, exigindo qualquer coisa, era um documento do Partido Comunista. E, para isso, também não foi exceção. Quando os trotskistas tiveram essa ideia, eles propuseram, olha, vamos construir essa frente única contra os integralistas aqui no Brasil. E aí vocês comunistas nos associaremos com vocês para enfrentar essa coisa que parece ser uma coisa de real perigo para a classe operária aqui no Brasil. Naturalmente, o documento, como os bons trotskistas fazem, eles exigiam que fosse convocado um novo Congresso da Internacional Comunista, um novo Congresso do Partido Comunista Brasileiro para reintegrar todos os trotskistas, enfim, uma série de outras exigências aí. Mas o cerne disso estava na construção dessa frente única, e ali estava desenhado como é que isso seria feito. Então, não só seriam organizações políticas, mas também seriam organizações que a gente chamaria hoje de, vamos dizer assim, sociais, mas também tinha sindicatos, tinha organizações, tinham jornais, sindicatos, sobretudo esses dois tipos, gêneros de organização. E também militantes estrangeiros, sobretudo os italianos, tinha uma forte colônia aqui de italianos antifascistas aqui em São Paulo. E eles propuseram isso e disseram, olha, vamos fazer isso e vocês eram 15 dias para nos responder. Naturalmente, até hoje a carta não chegou, talvez esteja perdida por aí, mas os comunistas não se deram ao trabalho de responder, né? E esse documento ele foi publicado num jornal da Liga Comunista. E o fato foi que essa resposta nunca veio. E a situação se agravou depois que o Hitler conquistou o poder, os nazistas conquistaram o poder na Alemanha, né? Bom, frente a essa coisa, os trotskistas não quiseram perder a oportunidade e nem, sobretudo, insistiram muito na necessidade disso e partiram para organizar essa organização. E foram falando com anarquistas, socialistas, com sindicatos, com jornais, para constituir essa frente única. E ela se constitui,
né, num ato muito concorrido na época. E ela tem, neste ato, já tem episódios de enfrentamento com os integralistas. Os integralistas costumavam cercar os eventos, tudo. Mas tem uma característica importante em todas essas reuniões que a Frente Única faz, até 1934, sempre tem enfrentamentos. Mas eles sempre constituíam um corpo de segurança para espancar os caras. E também a Frente Única jamais deixava que um ato convocado pelos integralistas não tivesse em contrapartida um ato da Frente Única antifascista. E o resultado dessa postura, foi que, invariavelmente, ao longo desse período, toda vez que eles marcavam atos, os integralistas cancelavam o ato deles. Então, era uma coisa muito importante de a gente reter, né? No sentido de como é que também se resolve o problema com essa gente, né? Não é sendo bom mocinho nem nada. A gente sabe, a história nos mostrou que com eles só pólvora, aço e cordas no pescoço resolvem, né? Então, e essa Frente Única, ela é criada sem a participação do Partido Comunista. Só que o Partido Comunista, nessa época, já em meados de 1933, começa a viver, particularmente não o Partido Comunista Brasileiro, mas sim a Internacional Comunista, começam a viver uma situação muito complicada para eles, porque eles ainda sustentavam que a presença do Hitler no poder era questão de semanas, que o Hitler ia cair logo, porque era incompetente, não sei mais o quê, e eles não se deram conta de que o Hitler tinha aparelhado, como o Bolsonaro fez aqui, o Estado, e começou a destruir o Estado por dentro, né? E essa postura deles fez com que eles se dessem conta de que o integralismo precisava ser enfrentado cotidianamente. Mas, espera aí, agora voltando para os comunistas eles não sabiam como lidar com esse fenômeno. Embora eles acreditassem que os nazistas fossem cair, eles começaram a perceber um ascenso. Está dando uma microfonia. Um ascenso de movimentos em vários países da Europa, aqui na América também, Cuba, mas sobretudo na Europa, se organizavam vários movimentos em torno dos socialistas, começaram a se organizar movimentos para enfrentar os sócios locais do fascismo, né? E isso deixou os comunistas desarmados, tontos, sem saber o que fazer, se continuava com aquela política de, bom, os nazistas vão cair de podre, não sei mais o que eles faziam? E na França começou a ter uma política que vai levar à Frente Popular. Obviamente, nós sabemos que a Frente Popular não era muito diferente do que era a Frente Única Antifascista, que se pautava pela orientação que a Internacional Comunista havia adotado nos seus congressos iniciais, que era uma organização da esquerda, somente de organizações de esquerda, e essas organizações de esquerda, elas tinham um alinhamento em comum para, enfim, se era uma frente contra nazistas, lutemos contra os nazistas. Mas fora dali, cada organização tinha sua autonomia para fazer o que quiser, obviamente não para discutir e atacar essa orientação central que tinha provocado a junção
a unificação dessas entidades, dos partidos, enfim. E essa confusão fazia com que o Partido Comunista, ao longo de todo esse período, que vai de 33 até o final de 34, ficasse entrando e saindo da Frente Única. Tinha uma época que eles aderiam, ficavam lá no evento, arrumavam um pretexto, estamos saindo porque vocês não sei o quê, fizeram isso, fizeram aquilo, enfim, uma série de pretextos. Então, eles sempre ficaram oscilando nessa coisa. Então, essa relação oscilante que o Partido Comunista teve foi também ocasião para que muitos dos seus militantes, praticamente aqui em São Paulo, começassem a se questionar, bom, que raio de orientação é essa? O que é isso? Como é que o Partido Comunista, o que a gente está fazendo aqui? E um dos caras que vai se questionar a partir desse momento é Hermínio Saqueta. Mais tarde, ele vai, depois de uma luta interna dentro do Partido Comunista, ele vai se aproximar do trotskismo, e que, nesse período da Frente Única, ele é o dirigente, secretário-geral aqui em São Paulo. Ele vai sempre buscar se aproximar, mas, eventualmente, ele não tinha condições de garantir a presença dos comunistas incondicionalmente na Frente Única, né? E esta Frente Única, ela teve uma atuação muito intensa em 33 e começo de 34, que está muito bem documentada num jornal que também foi criado para a Frente Única, que era um jornal chamado Homem Livre, né, que foi a proposta de um militante trotskista que era italiano, chamava Goffredo Rosini. Esse Rosini, ele militou com Gramsci lá na Itália, e migrou para cá. Depois ele tem uma história curiosa, ele é preso em 34, é expulso daqui, e aí ele vai no Uruguai e tudo, e com a Revolução, com a Guerra Civil na Espanha, ele vai para a Espanha. E lá ele desaparece. E depois, muitos anos depois, nos anos 70, 80, se descobriu que aqui em São Paulo tinha um Goffredo Rosini. Mas aí, quando o pessoal foi olhar a documentação desse cara, não era o Goffredo Rosini que todo mundo tinha conhecido nos anos 30. Muito provavelmente era um cara que tomou a identidade dele, e o Rosini deve ter morrido lá na Espanha, num daquelas matanças lá que os stalinistas fizeram em 37, né? Bom, aí esse jornal, O Homem Livre, era um jornal antifascista, mas ele tinha uma preocupação, porque eles conseguiam compreender o que era esse fenômeno do nazismo, não só de ficar discutindo no campo da política. Eles discutiam no campo da cultura, no campo das ciências. Enfim, era um jornal que tinha uma concepção muito importante de atuação. Esse jornal, é por ele que a gente consegue ver da criação da Frente Única até começo de abril de 34, se consegue acompanhar a atividade da Frente Única Antifascista. E este jornal, ele vai publicar os principais documentos da Frente Única. Obviamente, nas suas páginas também a gente vai encontrar as polêmicas que os trotskistas travam com os stalinistas. E nesse jornal também não só escreviam trotskistas, né, em geral com pseudônimo, mas também escreviam gente que a gente poderia chamar hoje de compagnon de route, companheiros de caminhada, né? Então tem várias pessoas que
tão associado. Então, por exemplo, um dos caras que aparece como responsável do jornal é o Geraldo Ferraz. O Geraldo Ferraz era um jornalista, ele foi ligado aos modernistas daqui de São Paulo, foi ligado aos antropofagistas, antropófagos, e mais tarde ele acabou se casando com a Pagu, a Patrícia Galvão, que era uma pessoa também do grupo modernista. E, além dele, também tinha outras figuras, jornalistas, poetas, uma infinidade de pessoas que trabalhavam no jornal, escreviam e atuavam dentro dessa concepção de que o combate ao fascismo não se dava apenas no campo da política, se dava num campo muito variado. E a gente vê hoje no Brasil a mesma coisa acontecendo da parte dos bolsonaristas, você chama, a gente pode chamar essa gente assim, acho muito para esse cara, mas enfim, vamos chamá-los assim. E a discussão que eles fazem é muito voltada para isso, né? Coisa de costumes, tal, enfim, desde o negacionismo também, do anticientificismo e tudo mais, cópia escarrada do que acontecia em 1933, com a diferença de que em 1933, 1934, a esquerda não abaixava a cabeça para eles. Essa é uma diferença que é sempre importante perceber nos dias de hoje. Hoje a gente está no tempo do politicamente correto, não sei o quê, vamos deixar esses caras se expressar, ou então trata pela chacota e acabou, fica umas piadinhas para eles e acabou, não tem mais, mas isso parece estar se revelando insuficiente para dar conta, porque os caras estão de novo aí, né? Passaram um ano meio encolhidos, agora estão pondo a cabeça de novo, né? E não quero nem imaginar com essa história desse episódio aí do Silvio de Almeida, o que esses caras vão fazer agora, né? Vai ser um carnaval terrível, mas enfim. Retomando, então, o jornal também servia para agrupar pessoas em torno da Frente Única. E, bom, aí ele tem uma longa atividade, que eu não vou ficar detalhando as reuniões, os encontros, tal, as escaramuças, tal, mas tratar da principal escaramuça, né, que foi o 7 de outubro de 1934. Esse 7 de outubro foi um comício que os integralistas convocaram para esta data, porque foi a data de fundação deles aqui em São Paulo, né? Então, eles quiseram comemorar o seu segundo aninho de vida. E, mais uma vez, os trotskistas disseram: não, 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 isso não vai acontecer. E aí, o que houve foi que esse episódio, mais uma vez, serviu para aglutinar toda a esquerda, só que ele teve uma peculiaridade, né? Esse episódio, o seu preparo, depois, obviamente, dos trotskistas terem tentado convocar um ato no mesmo lugar, que isso não foi permitido na época. Então, então a gente vai tirar essa gente na porrada. E, no preparo deste ato, as organizações foram reunidas, e só que tinha um acordo entre as organizações. Cada uma delas ia fazer a sua parte militar no episódio. Cada um ficaria num determinado lugar. Tinha um sujeito que era o Coronel Cabanas, que era um antigo tenentista aqui e tudo. Ele tinha a fama de ter o corpo fechado. Ele podia atirar nele que ele não morria. Ele tinha uma fama
de herói, assim. Ele é um pouco temerário, mas, enfim. Ele que foi o cara que militarmente organizou, mas cada organização fazia a sua coisa. Naturalmente, ele dividiu, olha, aqui na Praça da Sé, hoje vocês conhecem a metade dela, como era 34, né? Aquela parte dos prédios velhos, né? E tem uma parte que era diametralmente oposta, que também era um monte de prédios velhos, né? E ali tinha um prédio que era muito famoso na época, que chamava Santa Helena, que era um prédio onde ficavam, tinha sedes de vários sindicatos, várias organizações de esquerda, pequenos jornais, tudo. Boa parte ficava ali dentro. Então, o pessoal da esquerda se agrupou ali, mas também em outros lugares eles também. Então, houve uma divisão e decidiu-se, enfim, que depois de estabelecida essa organização, conseguiram armas para fazer para enfrentar os integralistas, mas foi uma coisa. A intenção não era exatamente, enfim, fuzilar os integralistas, né? A intenção era simplesmente fazer os caras correrem, né? Porque e, aliás, também é uma coisa muito parecida com os fascistas de hoje, né? Se você enfrentá-los, eles saem correndo, né? Eles gostam de ir em turma, tal, mas se você se opuser, eles saem correndo também. Continua a mesma valentia de sempre, né? Então, eles queriam fazer isto, né? E as coisas não foram exatamente nesse caminho. Mas, enfim, eles se organizaram militarmente, então tinha em cima dos prédios ficavam gente para atirar, tudo. E as organizações também tinham embaixo, tinham vários militantes também, vários deles estavam armados, tudo. Tem uma história que na época ela não era companheira do Fulvio Abramo, mas mais tarde só eles iam ficar juntos, a Ana Stefania Lauf, que era filha do coronel Lauf, que ele era um pedreiro do Império Austro-Húngaro, e ele teve na União Soviética. Ele também, durante a Guerra Civil na União Soviética, ele também estava naquele famoso trem do Trotsky. Ele andava junto e tal. E ele, aqui no Brasil, viveu como pedreiro, mas ele tinha uma experiência militar, que também era essa coisa da experiência militar, é uma coisa também que chama atenção em relação ao que eram os fascistas europeus daqui da América do Sul. Porque os europeus, boa parte deles fez a Primeira Guerra Mundial, então eles tinham participação militar, eles sabiam usar armas, fazer cercos, enfim, toda aquela coisa de milicos. Ao passo que aqui no Brasil não tinha, pouquíssima gente tinha essa experiência militar, né? E não é à toa que essa fama dos integralistas saírem correndo tem uma explicação também nisso, né? Eles não tinham, eram gente que ficava lá papagaiando o nacionalismo e não sei mais o quê, amor à pátria, Deus, pátria e família, essas tolices todas que eles adoram ficar repetindo. E eles não tinham essa coisa. Esse é um diferencial importante em relação que explica muitas das coisas que aconteceram com os integralistas nesse período, um pouco essa falta de experiência militar, né? Mas, enfim, quando o ato vai ocorrer, acontece também uma coisa muito estranha, e é estranha não, aparentemente ela é meio incompreensível aos olhos de várias pessoas, sobretudo porque teve na época, quando se comemorou, acho que foi em 84,
teve uma reportagem especial numa revista que na época chamava Isto É. Hoje todo mundo sabe que é Quanto É, né? Mas a Isto É publicou uma reportagem entrevistando vários dos sobreviventes lá. E dois deles, o Fúvio Abramo e o Hermínio Saqueta, afirmaram que foram eles que abriram o comício pela esquerda. Mas isso aí certamente deve ter acontecido, só que isso aconteceu por conta, em decorrência daquilo que eu mencionei a vocês. Cada organização tinha a sua autonomia de organizar-se. Então, cada um... Então, o Fúvio abriu o comício, ele estava num daqueles prédios velhos que ainda hoje existem, e o Saqueta também abriu um comício lá, onde tem aquela estátua do Anchieta, acho que é no fundo ali da praça, né? Então, cada um fez o seu, e aí começou um bafafá, aí a polícia intervém, e não se sabe como começaram os tiros, né? As versões são de que, bom, enfim, cada um dos lados começou, e também há uma versão que me parece mais plausível, que é que a polícia começou a atirar. Mas o fato é que começou um tiroteio, e esse tiroteio fez com que o comício dos integralistas se dispersasse. E a coisa, enfim, vamos dizer assim, cômica da coisa foi que eles vestiam uma camisa verde. E quando começaram os tiros, a primeira coisa que essa gente fez foi tirar a sua camisa, porque, obviamente, uma camisa verde é algo fácil de dar um tiro em cima, né? Então, eles começaram a jogar as camisas e correr, enfim, fugir. Essa coisa durou lá uma hora e pouco, até que, enfim, ao final dela, ocorreram mortes de policiais, integralistas e também da gente de esquerda, né? E, obviamente, o que os integralistas tentaram vender na imprensa foi de que isso foi um ardil dos comunistas e mostram quem são esses ardilosos e não sei mais o quê, enfim. E a imprensa deu muito espaço para eles. A esquerda, obviamente, não teve o mesmo espaço. Você encontra, se você olhar os jornais da época, tem declarações muito curtinhas de vários, inclusive do Mário Pedrosa. Mário Pedrosa foi um cara que levou um tiro nesse... Até o final da vida ele brincava com essa história, porque ele levou um tiro por trás, alguém tentou matar ele pelas costas. Só que o tiro pegou na bunda. Então ele ficava sempre brincando. Eu fui ferido, mas na bunda, não sei o quê. Ele ficava sempre brincando com isso. Tem uma carta que ele publicou nos anos 70, quando ele estava no Chile, no começo dos anos 70, e que ele manda para a revista Veja, dizendo que... Bom, ele conta a história dele, porque a Veja tinha dito que o Mário Pedrosa era um integralista, que depois tinha virado trotskista, né? E, obviamente, ele conta a história dele e tal, conta essa história. E aí também ele fala, olha, eu continuo por aqui, e ele fala assim, esse cara não mudou, continua o mesmo, né? Para a turminha da Veja lá. E o Pedrosa foi um dos feridos, teve um estudante que era da Juventude Comunista, Décio Pinto de Almeida, que foi morto mesmo, acabou morrendo, e teve mais um padeiro e mais um outro que eu não estou lembrando. Enfim, na esquerda também, obviamente no campo da esquerda também morreram algumas pessoas. A polícia começou a perseguir, né, voltar ao seu velho hábito. Quando teve o enterro
no Décio, no cemitério ali da Consolação, a polícia lá foi tentar prender gente, lá no enterro mesmo. Eles conseguiram prender alguns. Eles tentaram prender o Mário, que estava no hospital. O Mário conseguiu escapar. Eles conseguiram prender a companheira do Mário, a Mary Houston. Conseguiram prender ele. Ela foi fazer uma visita. Quando ela saiu do hospital, eles prenderam ela na saída. Assim, ela ficou uns 2 dias presa. Assim. E esse episódio teve uma consequência, e o Fulvio Abramo chamava muita atenção para isso. Isso deixou sobre os integralistas um estigma muito pesado que eles nunca conseguiram tirar essa pecha deles, né? Aquela história do Revoada dos Galinhas Verdes. Eles nunca conseguiram tirar isso. Tanto é que depois de outubro de 34 tem mais 2 ou 3 enfrentamentos de rua em Petrópolis, um em São Paulo, na Paulista, um em Petrópolis, e teve mais um no Rio de Janeiro. E em todos eles, os integralistas pegam e saem correndo, todos. É invariável, eles não conseguem fazer uma passeata sem sair correndo. E aí, esse estigma que ficou sobre eles fez com que eles fossem vistos como uma corrente política que seria dispensável para alguma composição da direita no Brasil. Tanto é verdade que eles vão tentar se aproximar do Getúlio. Todo mundo sabia que depois de 1935 o Getúlio Vargas estava se organizando para dar um golpe de Estado, que ele vai dar em novembro de 1937. E no núcleo desse golpe estavam os militares, vários grupos políticos, né? Inclusive gente aqui do Partido Democrático, que é um nobre antecessor do PSDB, tinha uns partidos assim, desse tipo, e eles participam da conspiração, só que os integralistas eles acabam sendo afastados pelo Getúlio, porque o Getúlio tinha a convicção de que esses caras, se tivesse qualquer coisa, iam fazer como sempre fizeram, sair correndo. Então, não dava para ter confiança neles, apesar de eles terem um número expressivo de militantes, adorarem fazer marchinhas na rua quando tem a polícia protegendo eles, tudo. Tem várias fotos, quando tem fotos para mostrar como os integralistas eram numerosos, tal. Você pode olhar as fotos, tem sempre polícia do lado tomando conta ali para eles não levarem bordoada. Então, esse episódio de 1934, além de tudo, né, de mostrar a importância da união da esquerda no enfrentamento do fascismo, também teve essa repercussão interna aqui, que os integralistas, eles que sonhavam em tomar o poder ali. O Plínio Salgado o Plínio Salgado era o dirigente máximo, o líder da turma do Anauê. Anauê era a saudação que eles faziam, estendiam a mãozinha assim, Anauê. Aí a eles foi prometido que o Plínio seria ministro da Educação do governo que resultaria do golpe que implantou o Estado Novo. Mas isso nem chegou a acontecer. Eles não participaram. Logo em seguida, o Getúlio declarou ilegais todos os partidos. Aí eles ficaram nervosinhos, tal, tentaram dar um golpe para derrubar o Getúlio, em maio de 1938. Naturalmente, foi um fracasso, né? Tentaram invadir o palácio do governo lá, que era no Rio de Janeiro, na Rua do Catete. O
Palácio do Catete, mas ali a segurança do Getúlio deu conta deles e acabou, enfim, eles acabaram, foram postos na ilegalidade, vários deles vão para o exílio. O Plínio Salgado vai lá para Portugal escrevendo livrinhos sobre Jesus e não sei mais o quê, ele vira um místico assim. Mas, obviamente, a história também é cruel, né? Porque esses caras, depois, se você for olhar assim a Gênese, em 64, eles estão lá em 64. O Plínio Salgado está lá, um monte de gente está lá, tem cargos importantes no governo do golpe de 64. Né? Então, eles foram trabalhando nas sombras. Né? E é isso. Eu acho que é importante aqui ressaltar, nesse episódio, mais uma vez, quero reiterar isso, que é a importância da união da esquerda para combater essa coisa terrível que se chama fascismo. Sem isso, é muito complicado enfrentá-los. Não é com o politicamente correto, ou coisas que o valham, ou tentar convencer essa gente, porque não dá, e vocês, no dia a dia, vocês percebem o grau de barbárie que está tomando conta do nosso país, né? Que cada dia se acentua mais isso. Então, essa foi uma lição importante que esses camaradas dos anos 30 nos deixaram e que merece, da nossa parte, uma compreensão e um aprofundamento das lições que eles nos deixaram. É isso. Obrigado. Não, primeiro agradecer, professor Daines, aqui pela aula que deu sobre esse episódio tão importante. Fazer um breve comentário antes para poder abrir também para quem quiser falar. Eu acho que, enfim, como o professor colocou, é um episódio que é muito importante, tanto pelo que significou historicamente, mas também pelo que traz para a realidade, né? Eu acho que esse exemplo, né, essa batalha, né, também ficou conhecido como Batalha da Sé, né, Revoada dos Galinhas Verdes, que foi um enfrentamento que durou horas, né, envolvendo sindicatos, organizações operárias, né, trotskistas, anarquistas, etc. Ou seja, essa unidade da esquerda que o professor explicou aqui. Eu acho que e que teve um protagonismo importante também, né, da própria LCI, né, dos trotskistas naquele momento. Eu acho que é importante ressaltar um aspecto, que é a implementação concreta do que o Trotsky definia como Frente Única Operária, para poder enfrentar justamente inimigos de classe que, naquele momento, expressavam o fascismo, né, diretamente, o avanço do fascismo, né, no nosso país, frente a todo o contexto internacional que estava colocado na década de 30. Né? E, então, eu acho que isso é um episódio muito importante para expressar isso, né, no sentido de uma política que o Trotsky, né, insistia bastante, inclusive expressava no livro, né, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, que era praticamente um guia, né, para toda uma geração poder enfrentar essa reação muito ofensiva, né, da burguesia internacionalmente contra a classe operária, contra, né, os trabalhadores internacionalmente, para justamente unir a classe operária, né, unir os trabalhadores para poder enfrentar esses ataques do capital que vinham, né, através do fascismo. Né? Então, acho que esse exemplo da Revoada dos Galinhas Verdes é uma materialização dessa tática e a contracara também da política, né, do PCB, que o próprio professor Daines tinha explicitado também, né, justamente no começo expressava nessa política do terceiro período, que era o contrário disso, que era justamente dividir a classe operária, né, que era não unificar a classe operária para enfrentar o fascismo, o que se mostrava era entregar uma derrota sem nenhuma luta. Na verdade, o que era uma política altamente criminosa e não preparava os trabalhadores para se enfrentarem. Né? Então, essa política da Frente Única Operária, eu acho que ela é muito importante do ponto de vista da própria concepção do Trotsky, tinha a ver também com a visão de que a maioria da classe operária não estava sob direção
visão dos revolucionários, né? Então, se tratava de se dirigir ao conjunto da classe operária, ainda dirigida pelos setores reformistas, né, para que essa maioria da classe operária pudesse também fazer experiência com as suas próprias direções, né, e os revolucionários ganharem influência, né, sobre a maioria da classe, para também poder passar de uma localização defensiva, né, da própria Frente Única Operária, no sentido de se defender dos ataques do capital, para uma posição ofensiva no sentido dos soviets, né, da tomada do poder, né, o que pressupõe também uma relação direta com o partido revolucionário para pensar a tomada do poder. Então, acho que é muito importante ressaltar isso do ponto de vista de pensar internacionalmente a própria elaboração do Trotsky, né? E eu acho que, também um pouco corroborando o que o professor Dainis colocou, ao contrário da esquerda hoje, esse exemplo mostra como, naquele momento, não abaixaram a cabeça, né, para os fascistas, né? E eu diria até um pouco mais do que isso, no sentido de que esse exemplo da revoada mostra que o caminho para enfrentar os fascistas, né, inclusive nessa conformação, né, do que era na década de 30, especificamente, era o caminho da luta de classes, né? Ao contrário do que a gente vê hoje, inclusive diante de todas as conformações da extrema-direita que estão aí, né, em distintos tons, inclusive nesse momento, que é a busca que a esquerda faz, a esquerda institucional faz, né, ou pela institucionalidade, ou até mesmo pelo judiciário, né, fortalecendo, inclusive, elementos autoritários que se voltam contra a própria classe operária, né, que são saídas totalmente ineficazes para enfrentar inimigos que querem aumentar cada vez mais o ataque contra a classe trabalhadora. Então, as lições dessa experiência não estão no passado, né, estão para a gente no futuro. Né? Então, para a gente se preparar, inclusive, para que a burguesia tenha que lançar mão, inclusive, de momentos frente a um ascenso, a novos ascensos operários, a novos momentos revolucionários, tenha que lançar mão, né, de medidas abertamente fascistas, né, de atacar as organizações da classe operária, etc., como a gente já viu acontecer, como foi, né, na própria década de 30, para impedir um avanço revolucionário, né, uma saída revolucionária da nossa classe. Né? Então, a gente se preparar para isso, enfrentando hoje o que é essa extrema-direita, né, o que é todos esses setores que a gente está vendo, mas com os métodos da classe operária e resgatando a nossa história, né, acho que esse é um pouco o intuito também do que a gente teve, convidando o professor Dainis Karepovs para contar para a gente, para as novas gerações, que eu acho que, não sei se todos conheciam a rica história da revoada dos Galinhas Verdes, mas que é parte da história da nossa classe, da classe trabalhadora brasileira, da classe operária brasileira, e do trotskismo no Brasil, que não começou na década de 70, né? Inclusive, o professor Dainis, ele, enfim, dos vários livros que ele organizou, tem um em particular que se chama Na Contracorrente da História, que são os escritos, né, da LCI, os documentos da LCI, inclusive um livro que foi muito importante também na nossa trajetória do MRT, inclusive, a gente se debruçou bastante sobre esse livro, inclusive para pensar as raízes, as teses fundacionais, né, dos trotskistas, os fios de continuidade dos trotskistas aqui no Brasil e como a gente pensar, né, isso para os dias de hoje também. Então, para a gente também é muito importante estar recebendo o professor Dainis Karepovs aqui. Eu tinha contado para ele, inclusive, que eu, quando comecei a militar, esse foi um dos primeiros livros que eu li há 20 anos atrás. Então, é emocionante também esse diálogo. Então, enfim, só queria colocar esses elementos e abrir para os comentários, e, enfim, perguntas e tudo mais, para a gente poder fazer esse debate. Tem um microfone aqui, que a Letícia está me apontando. Tá bom? Então, quem quiser falar pode levantar a mão e o microfone está aberto. Obrigada.